Paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus pelo seu precioso nome, a sua graça para conosco. Eu gostaria de deixar uma meditação para os irmãos na carta aos Hebreus, o capítulo 12, o verso de número 1 e o verso de número 2, quando assim nos diz a Bíblia: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos irmãos, este texto é um texto maravilhoso. Nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, assim nos exorta o escritor, corramos com paciência. Mas primeiro ele diz para que deixemos todo o embaraço e pecado, porque o pecado nos impede de avançar na carreira. O embaraço, o pecado é uma mancha muito forte, terrível, que nos paralisa, nos desvia do alvo, do propósito de Deus para a nossa vida. Então o escritor diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí o verso 2, a parte A, o escritor diz assim: olhando para Jesus. Olhar para Jesus aqui nesse texto significa ter os olhos somente em Jesus. Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E o escritor nos explica que, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Então, o nosso objetivo deve ser olhar para Cristo, olhar somente para Jesus. Porque quando olhamos para Jesus somos curados, quando olhamos para Jesus somos abençoados, quando olhamos para Jesus não olhamos para a vida de A nem de B. Quando olhamos para Jesus, Ele nos dá graça para suportar a afronta, para suportar a calúnia, para suportar a tragédia, para suportar a dor, porque o gozo que nos está proposto é muito mais do que isso. Não é sem razão que Paulo vai dizer assim: eu tenho para mim que as aflições desse presente século não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, eu te aconselho neste dia, olhe para Jesus. Olhe somente para Jesus. Não olhe para o homem que ele é falho. Não olhe para o mundo porque o mundo é mau. Olhe para Jesus porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olhe para Jesus porque só ele tem graça, tem amor, tem poder, tem misericórdia, tem compaixão, tem alegria. Ele tem o que o mundo não tem. Ele dá o que ninguém pode dar. Ele faz o que ninguém faz. Ele é soberano, é altíssimo, é maravilhoso, é glorioso, é grandioso, é amigo das horas incertas, é amigo de todas as horas. Ele perdoa, ele sara, ele ama, ele levanta, ele abate, ele abençoa, ele caminha do nosso lado, ele supra as nossas necessidades. Olhando para ele seremos salvos, olhando para ele seremos firmes, olhando para ele seremos abençoados, olhando para ele não desviaremos, olhando para ele seremos mais do que vencedores, olhando para ele suportaremos dor, afronta, aflição, calúnia, o inferno, o conselho das trevas. Suportaremos tudo e venceremos no nome de Jesus. Porque quando nós olharmos para Jesus,
não teremos o nosso olhar voltado para nenhuma outra coisa deste mundo. As atrações terrenas vão perder o seu fascínio em nós. O pecado não terá domínio sobre nós, mas somente a presença do Cristo, a graça do Cristo, o poder do Cristo, o amor do Cristo, a glória do Cristo, a grandeza do Cristo nos atrairá. E sendo atraídos por Ele, seremos altamente abençoados pela sua presença. Então, querido, olhe para Jesus. Quem olha para Jesus não afunda. Quem olha para Jesus não perde batalha. Quem olha para Jesus está firme, forte, confiante, porque olhar para Jesus é olhar para a vitória. Olhar para Jesus é olhar para o alvo e prosseguir e avançar, porque somente Jesus, Ele é o nosso Senhor. Então, lembra que Jesus, depois que suportou a cruz, Ele foi para onde? Para o trono, ao lado, à direita de Deus, isto é, lugar de honra. Suportou a dor para depois ter a alegria, o gozo que a Bíblia fala, e a honra. Então, suporte hoje, porque daqui a pouco vai passar. Depois dessa tragédia toda, Deus te dará um lugar de honra. Se assentaremos ao lado dele, estaremos para sempre com ele, viveremos eternamente com ele e seremos abençoados. Em nome de Jesus, hoje você pode estar chorando, mas suporte, porque amanhã você vai sorrir. Olhe para Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Aproveite, passa lá no nosso canal, ative o sino, curta, comente, compartilhe essa mensagem com alguém, com um amigo. Faça essa mensagem chegar o mais longe possível. Que o Senhor te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Amém.